Senhoras e senhores, bem-vindos a mais uma edição do Blink, aquele nosso programinha maroto das rapidinhas semanais. Você é daquele cara assim que, quando tá naquela vibe das rapidinhas uma atrás da outra, engata mais rapidinha? Ou você, quando vive a fase assim, fica mais ligado na rapidinha quando tá fazendo pouca rapidinha? Tem dos dois estilos, né? O Coringão é aquele cara que quando ele embala, ele vai, né? E agora, 4 jogos, 3 vitórias e um empate com cara de vitória, né? Coisa linda aquele chute do Garro, hein? Um abraço para vocês todos palmeirenses, carinha de porco, vamos ver feijoadinha nesse sábado delicioso lá na minha mãe. Mande aí suas dúvidas sobre o céu, a terra, água e o ar. Olha lá, o Ronaldo Mourão. IVVB 11 sobre Nasdaq, alternativas para investimento no exterior para quem não tem tempo para stock picking. Cara, há uma série de possibilidades, né? Você sabe que tem que diversificar entre moedas, entre renda fixa, bolsa, fundo imobiliário e tal, diversificação geográfica, né, entre bolsas também é muito importante. E acho que esses aqui são ETFs que você citou, você pode montar uma boa carteira, né, tem a corretora do BTG lá fora agora, que você pode acessar, mas uma alternativa muito eficiente, muito prática e muito boa, que tem função, está voando esse ano, é o Tech Select lá da Empírico Gestão. Dá uma olhada lá que acho que vale muito a pena. Charles Mota, qual o legado do Abílio Diniz? Cara, é muito complicado pra eu falar, porque assim, eu não vou pagar aqui de amigo de bacana, né? Esses caras assim, Abílio, meu brother e tal, não é o caso, né? Eu estive com o Abílio em 3 oportunidades, nas 3 ele foi super gentil e cordial comigo, numa primeira conversa que ele pediu para ter, em que ele foi super elogioso, assim, uma humildade incrível. O que eu acho, então eu não vou falar assim qual é o legado geral, né? Porque eu nem tenho condição para falar. Eu vou te falar assim, como eu vejo o Abílio, dessas pequenas experiências que eu tive com ele, pessoais, e mais de tudo que se conhece publicamente do Abílio. O que eu mais acho legal no Abílio é que ele era um cara, e né? Porque ele está aqui entre nós, né? O seu legado, que ele reunia essa capacidade profissional de muito trabalho associada a uma visão de Brasil, né, o cara que se dispôs aí a se tornar um homem público também, super rico e com preocupações sociais importantes, mas que ao mesmo tempo ele reuniu uma preocupação com o seu próprio bem-estar, com a saúde, que você vê uma dicotomia importante entre vários empresários que são obstinados, mas às vezes deixam a saúde de lado. E também só tem esses triatletas, né, herdeiros, que também não trabalham. É horroroso, né? Tem que combinar as duas coisas. E o Abílio ainda tinha a sensação que eu tinha, que ele queria elevar os demais, sabe? Quando eu tive com ele me fez elogios absolutamente exagerados e desnecessários para a posição que ele ocupava, né? Eu estava ali para elogiá-lo, né? Eu o admirava, né? E ele ficava ali tentando elevar as pessoas que estavam em volta dele. Eu acho bonito isso, sabe? Uma postura de eu já cheguei lá e preciso trazer vocês aqui para cima também. Esse é como eu vejo, né? Como eu vejo. Não estou dizendo que estou dizendo como eu vejo. Rodrigo Carpaneda, o que pensa de comprar estoques que sempre tem valuation caro, como NVIDIA e tal? Não gosto desse, não é assim que você olha, né? Não é valuation caro que você quer dizer, na verdade não é valuation caro, o termo preciso seria múltiplos altos, né? Valuation você faz de várias formas. Às vezes a empresa ela tem múltiplo alto, que são essas aqui, mas ela tem um valuation depreciado, porque o fluxo dela está lá na frente, né? Então eu acho que é sempre preço contra valor intrínseco. Às vezes as pessoas confundem múltiplo alto com valuation que tá ruim. Não é o caso. Às vezes a empresa está crescendo muito e lá na frente ela vai ficar com múltiplo baixo. Então ela está abaixo do valor intrínseco. Acho que é caso a caso, é você sempre comparar, perante o que é assim. E essa é a grande capacidade de julgamento, né? Que como na conversa que eu fiz com o Howard Marks, ele falou, diferencia o bom value investor do que não é bom, é a capacidade de julgamento perante critérios quantitativos que você está observando. Né? O múltiplo de NVIDIA está todo mundo vendo. A grande arte é você se debruçar sobre NVIDIA e falar assim, dados esses múltiplos, dado esse valuation e o crescimento que está embutido aqui, ela vai crescer mais ou menos. É isso que você tem que fazer. E aí, caso a caso. Marcelo Bandeira, o que mudou no Felipe Investidor nesses 15 anos de Empíricos? Olha, eu acho que eu me sofistiquei, né? Como não poderia ser, né? Diferente, né? Fiquei mais velho, acumulei um pouquinho mais de patrimônio, né? Do menos 90 para alguma coisinha positiva. Então é natural que eu quisesse, hoje eu estou muito mais focado em preservação de capital do que em multiplicação do capital. Eu poderia correr mais riscos do que eu posso hoje. Hoje eu tenho 3 filhos, a minha mãe e um afilhado,
né? E minha esposa, toda a minha família, etc. Então tem muito mais responsabilidade associada a mim, não posso sofrer grandes oscilações patrimoniais mais. E claro, eu tenho acesso aqui, um acesso informacional muito melhor, isso me permite investir muito melhor. Tem uma sofisticação com o private equity, de ser convidado para fazer investimentos que eu não era antes, inclusive de não listados. Então eu acho que eu sou mais sofisticado do que eu era antes. Mas não estou falando isso de uma perspectiva arrogante, só porque assim, era minha obrigação ser. Se eu não fosse, seria uma vergonha enorme, né? Mas ainda continuo, assim, um cara apaixonado por equities, né? Qual que é a próxima ação para pegar? Eu gosto disso, essa é a minha natureza, né? Caquidista raiz. Não sei se tem uma piadinha nesse nome aqui, mas não peguei, foi mal. Penso em trabalhar e viver no mercado financeiro. Por onde começar do zero? Era vários caminhos, né? Mas eu sempre acho que assim, o mercado financeiro pertence aos praticantes. Mas não aos praticantes que estão descolados da teoria, porque senão você nem consegue aplicar um método, né? Você tem que ter um método, ainda que você vai refiná-lo e vai refutá-lo ao longo do tempo. Mas você pode sair atirando para todos lados. Você tem que ter estruturado uma formalização de como que você vai atuar na história. Então eu acho que um convite muito interessante seria você participar do nosso MBA. Olha, não há, e vou te falar de verdade, não há nada melhor, de maior preparação para o mercado financeiro do que a gente está fazendo, né? Tem dois tipos hoje de MBA no mercado. O MBA do professor que nunca ganhou dinheiro, não sabe como é que é comprar uma ação. Você fala para ele, abre o seu home broker aí e compra uma ação, ele não sabe, nunca comprou e está dando aula de como comprar ação. E por outro lado, aquele outro cara que dando aula do MBA que nunca fez MBA, né? Aí não dá certo, né? Aqui a gente tem uma formação como investidores de dia a dia, sócios do maior banco de investimentos da América Latina, com track record nessa história, com patrimônio razoável, depois de muito trabalho, muita sorte, muita dedicação e vários anos nisso, mas também com uma pegada, né, acadêmica muito grande. A natureza da Empíricos é essa, né? Caio já deu aula no IBMEC, eu já dei aula na GV, Rodolfo já deu aula na Casper Libero, então a gente tem essa natureza. Vinícius Belchior, e o Puro Malte acabou em primeira mão para você, então, Vinícius Belchior. Esse cara aqui é música popular brasileira da veia, né? Vinícius de Moraes e o Belchior. É a coisa mais linda nessa sua poesia, um soneto que eu deveria recitar para você para manifestar a emoção que eu tô aqui nesse eterno enquanto dure, que foi o Puro Malte, mas que está voltando. Teremos Nelson Rubens na direção, edição e participação como aquela voz do Deus Onisciente, e eu, Roberta Escrivano, minha mais do que assessora, RP e amiga, e Rodolfo Amistalden, o grande companheiro desse coração, a partir da sexta-feira que vem, estamos de volta aí para arrebentar a boca do balão e no Puro Malte. Tamo junto aí, um grande abraço, até semana que vem.